No livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 26 ao 28, a palavra do Senhor nos diz: Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, a nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre um futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano Senhor. Resumindo essa passagem aqui rapidinho para vocês, Ezequiel era um profeta do Senhor que profetizava sobre o que iria acontecer com a nação de Israel, que Deus iria trazer guerra, fome, espada, por, por muitos períodos que eles pecaram, que eles se voltaram contra o Senhor. Então Deus estava avisando eles, Deus estava tentando avisar eles por meio de Ezequiel e por meio de diversos outros profetas que essa ruína viria sobre Israel. E para que eles pudessem chegar ao arrependimento antes que essa palavra se cumprisse. Mas ninguém chegou ao arrependimento antes dessa palavra, antes dessa ruína chegar até eles, né? E quando eu estava lendo isso, né, o Espírito Santo foi ministrando que nós, aqui o Senhor está falando, o povo fica falando que essa visão, ou seja, essa visão de destruição com a cidade só vai acontecer daqui a muitos anos, no futuro muito distante. Só que aí Deus responde, Deus mesmo responde o pensamento que eles estão tendo, que nenhuma das palavras que está saindo da boca de Deus vai sofrer mais demora, que tudo que ele falou vai se cumprir, né? E o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração por meio dessa passagem, que nós devemos viver como se cada palavra se cumprisse hoje. Nós devemos viver como se cada palavra se cumprisse hoje. Nós devemos viver como se Jesus voltasse hoje mesmo. Porque aí a gente vai viver com temor, não é viver com medo, é viver com temor. Então nós devemos viver como se cada palavra de Deus se cumprisse hoje, como se Jesus fosse voltar hoje. Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Assim como aquele povo daquele século, daquele ano, falava: ah, não, tudo que esse profeta fala é mentira. Todo dia ele está falando isso e não se cumpre. Todo dia ele fala isso e não está se cumprindo. Isso aí deve ser só para a geração dos nossos tataranetos e tudo mais. E o Senhor mesmo falou: nenhuma das minhas palavras vai sofrer demora, porque o Espírito Santo foi falando. A palavra demora, não existe demora no céu, porque no céu já tem tudo pronto. A palavra demora existe na terra, porque não se concretiza as coisas no nosso tempo. Então, demora, atraso só existe na terra. Mas no céu não existe atraso, no céu não existe demora, no céu existe tempo de Deus. Mas pra gente existe demora porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Então, por isso nós chamamos de demora, porque não acontece no nosso tempo. Mas demora no tempo de Deus não existe isso, porque tudo tem um tempo determinado para Deus. Então, não existe atraso nem demora para Deus, né? Então essa passagem ela nos convida, né, a gente viver, a nós vivermos como se a palavra de Deus fosse, sabe, como se Jesus fosse voltar hoje, para que a gente viva com temor, para que a gente chegue ao arrependimento genuíno, derramado pelo Espírito Santo, porque só assim para a gente viver de acordo só assim para a gente viver como Deus quer, chegando ao arrependimento. Entendeu? A gente não tem que se preocupar com o tempo que as coisas vão se cumprir. Porque a gente tem muito essa mania. Ai, a gente fica preocupado, sabe? Ai, quando vai se cumprir? Quando isso vai acontecer? Quando. A gente não tem que estar preocupado em como vai acontecer e quando vai acontecer. Porque não é isso que vai trazer salvação, não é isso que vai te salvar. Mas a gente tem que se preocupar com o nosso modo de viver enquanto Jesus não volta. Porque se a gente viver como se Jesus voltasse hoje, a gente vai se preocupar com a nossa maneira, como a gente vive hoje. Se a gente soubesse que a gente ia perder alguém hoje, a gente não ia fazer de tudo para ficar melhor, para estar melhor com essa pessoa, para a gente fazer de tudo para estar mais presente, para a gente abraçar mais? Assim é com a volta de Cristo. Se a gente soubesse que Jesus ia voltar hoje, a gente não ia buscar viver uma vida conforme a palavra de Deus, alinhada com o céu? Assim também tem que ser com Deus. Assim como se a gente fosse avisado, ó, você vai perder alguém que você ama muito hoje. Então você ia fazer de tudo, você ia promover o melhor dia para essa pessoa. E assim tem que ser com a volta de Cristo também, com o Rei dos Reis.
A gente deve se preocupar com o nosso modo de viver enquanto Jesus não volta, como se ele fosse voltar hoje, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Não é com o tempo, não se cumpriu. Não se preocupa com o cumprimento da promessa, não, meu irmão. Porque Deus, ele não é homem para que minta. Se preocupa com o seu modo, com o nosso modo de viver enquanto Jesus não volta. Porque se a gente se preocupar com o modo de vida, com o jeito que a gente leva a vida hoje, a gente vai mudar muita coisa. O Espírito Santo vai derramar do arrependimento genuíno sobre nós. Porque até isso a gente não tem por livre e espontânea vontade. É o Espírito Santo que convence quando a gente se permite ser quebrantado por ele. Quando a gente se permite a pensar, realmente é verdade. Porque se a gente pensar, se Jesus voltar hoje, a gente vai mudar muita coisa na nossa vida. Assim como se a gente soubesse que algo de ruim poderia acontecer hoje, a gente ia fazer de tudo para mudar. Assim também deve ser com Cristo. Pensa nisso. Jesus vai voltar hoje. Então, como que eu tô? Como é que tá a minha vida se Jesus voltar hoje? Por que se você recebesse uma notícia ruim hoje, você ia fazer de tudo para mudar? Se você soubesse que ia perder hoje, você ia fazer de tudo para mudar? E se você soubesse que Jesus ia voltar hoje, isso não te preocupa nem um pouco? Isso não faz você ter um pingo de vontade de mudar, né? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, que Deus não demora em cumprir a sua palavra, muito pelo contrário, ele é paciente, porque ele não é do agrado dele que todos, porque é do agrado dele que todos sejam salvos. Então não é do agrado de Deus que a gente permaneça nesse mundo, não. É do agrado de Deus salvar a todos. E por isso ele vai nos dando tempo. Por isso ele vai enviando seus profetas, assim como enviou naquela época. E ninguém acreditava. E uma hora aconteceu. Mas se eles não tivessem preocupados em quando a promessa ia se cumprir, mas sim em como eles estavam vivendo enquanto a promessa não se cumpria, talvez aquilo não tivesse acontecido. Então, assim é com a nossa vida. Quando a gente está muito focado no que a gente quer, a gente esquece de apreciar o que está acontecendo no hoje. Como é que está a minha atitude no hoje? Se a gente está com um olho só numa coisa só, a gente acaba esquecendo de viver o momento. Se a gente está preocupado apenas com o resultado do que está acontecendo, a gente a gente esquece de viver o que a gente precisa viver hoje. E Deus nos convida a viver hoje, como se Jesus fosse voltar hoje. Então não se preocupe com o tempo das coisas, porque tudo vai acontecer como Deus manda, como Deus quer. Mas se preocupa com o seu modo de vida enquanto Jesus não volta. Assim como se alguém te avisasse, vai acontecer isso na tua vida hoje, você ia fazer de tudo o melhor possível para conseguir viver o seu melhor hoje. Faça a mesma coisa com Jesus. Se Jesus voltasse hoje, faça da melhor maneira. Então viva hoje da melhor maneira, conforme a palavra nos manda, de acordo com o temor de Deus. Viva como se Jesus fosse voltar hoje.